Jesus diz no verso 12 o que parece ser alguma coisa bastante dura: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, e para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Eu estou contando essas coisas em parábolas exatamente para que esse povo não entenda, porque se eles entendessem, eles se arrependeriam e haveriam perdão, mas já passou esse ponto. A parábola ensina e ilustra para os que são de dentro, mas aos de fora, ela esconde o verdadeiro significado do reino de Deus, com o objetivo de evitar, não parece estranho isso, pesado? Com o sentido de evitar que eles compreendam, porque se eles compreendessem, eles se converteriam e Deus os perdoaria, mas já passou esse ponto. Deus já entregou essa geração ao seu próprio pecado. A resposta que Jesus dá aos discípulos é o seguinte: o reino de Deus e a presença dele aqui nesse mundo e a maneira como ele funciona não é perceptível ao mundo. O mundo não vê o reino de Deus. O mundo não reconhece a ação de Deus aqui nesse mundo. Portanto, Deus tem que revelar os mistérios do seu reino àqueles que são seus. E essa revelação Deus não dá a todo mundo. Deus dá apenas aos seus escolhidos, ao seu povo, à sua igreja, aos seus eleitos. E essa revelação não é através de um sonho ou de uma visão, mas das explicações do próprio Jesus, como ele vai fazer em seguida. As parábolas, portanto, elas têm dois objetivos. O primeiro é esclarecer os mistérios do reino de Deus para aqueles que são de dentro, aqueles que são do povo de Deus, aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. As parábolas explicam o reino para eles, mas ao mesmo tempo a parábola oculta o significado do reino de Deus àqueles que estão de fora. Quem usa essa expressão de fora é Jesus no verso 11. Deixe-me ler para vocês. Jesus disse: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A vocês, meus discípulos que estão aqui, a vocês é dado esse privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, esses que não são meus discípulos, que não me seguem, essa multidão que só está atrás de mim por causa do pão, esses fariseus e escribas que dizem que eu sou endemoniado, esses que não creem em mim, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. O ensino então agora não é mais claro para esse povo. E por quê? Jesus diz no verso 12 o que parece ser alguma coisa bastante dura: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, e para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Eu estou contando essas coisas em parábolas exatamente para que esse povo não entenda, porque se eles entendessem, eles se arrependeriam e haveriam perdão, mas já passou esse ponto. Deus já entregou essa geração à sua própria condenação. As parábolas são como uma condenação, um juízo de Deus sobre a nação de Israel. A parábola ensina e ilustra para os que são de dentro, mas aos de fora, ela esconde o verdadeiro significado do reino de Deus, com o objetivo de evitar, não parece estranho isso, pesado? Com o sentido de evitar que eles compreendam, porque se eles compreendessem, eles se converteriam e Deus os perdoaria, mas já passou esse ponto. Deus já entregou essa geração ao seu próprio pecado. E Jesus aqui está citando, eu queria que você abrisse comigo, Isaías capítulo 6. Todo mundo conhece esse episódio na vida do profeta Isaías, quando no ano em que morreu o rei Uzias, ele entrou no templo e teve uma visão gloriosa de Deus sentado no trono do universo, cercado e adorado pelos anjos, particularmente os serafins. E Isaías então grita: eu vou morrer porque vi a santidade de Deus.
E Deus então se aproxima através de um anjo, purifica o pecado de Isaías e lhe dá uma ordem no verso 8, Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? De quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele, Deus disse a Isaías: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível, Isaías, o coração desse povo através da pregação, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha esse povo a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O que estava acontecendo na época de Isaías? Na época do profeta Isaías, a nação de Israel já havia virado completamente as costas para Deus, havia rejeitado a Deus, estava adorando outros deuses, havia quebrado e rejeitado toda a lei de Moisés, havia endurecido o coração, matado os profetas, perseguido os enviados de Deus. E Deus disse: eu vou mandar um profeta para vocês, mas o alvo desse profeta não é salvar vocês. O alvo desse profeta é aumentar a condenação de vocês, porque ele vai dizer palavras que, em vez de converter vocês, vai endurecer o coração de vocês. Vocês vão ouvir, mas vocês não vão entender. Vocês vão ver, mas vocês não vão perceber. Por isso vocês também não vão se converter, e eu também não lhes perdoarei, e vocês não serão salvos. E de fato, não demorou muito depois de Isaías, e o castigo anunciado de Deus veio através primeiro dos assírios no reino do norte e depois dos babilônicos no reino do sul. Entraram na terra de Israel, assolaram com os judeus, destruíram o templo, destruíram Jerusalém e levaram a nação cativa. Isaías foi o profeta do endurecimento. Deus mandou exatamente para aumentar a culpa de Israel. E agora nós encontramos Jesus fazendo a mesma coisa. Eu estou ensinando por parábolas, para que, como na época de Isaías, esse povo não ouça, não veja, não compreenda, não se arrependa, não se converta, porque eu não quero salvá-los. A essa altura, os judeus já haviam rejeitado a mensagem de Jesus, os líderes já acusavam Jesus de ser um endemoniado. Nós estamos aqui mais ou menos no segundo ano do ministério de Jesus. As multidões que o seguiam pelos milagres e pelos pães. Então Jesus passou a ensinar por parábolas para cumprir o que Isaías havia dito, para revelar o reino aos seus discípulos, os de dentro, e para ocultar o verdadeiro sentido do reino de Deus àqueles que estavam de fora. Por quê? Deus já havia entregue àquela geração a sua própria condenação por conta dos seus pecados. E as parábolas, como eu disse, funcionavam como uma espécie de julgamento de Deus sobre os judeus àquela altura. E em seguida Jesus explica o sentido da parábola para os seus discípulos, não para a multidão, mas ele explica para os seus discípulos, como nós veremos no próximo domingo. Eu quero então, queridos, terminar com algumas lições para nós. A primeira delas é que o reino de Deus aqui nesse mundo, ele de fato, ele não se manifesta de maneira visível, clara, pública, verificável, demonstrável a todos. Jesus se referiu aos mistérios do reino de Deus. Deus revela esses mistérios somente aos seus escolhidos, ao seu povo, aqueles que creem, os discípulos de Cristo Jesus, e isso pela palavra do próprio Cristo e pelo seu Espírito Santo. Essa é a razão pela qual, às vezes, para nós, o reino de Deus parece alguma coisa tão misteriosa, tão intangível, tão imperceptível, que às vezes a gente desanima. Deus, o que a gente está vendo crescer é a iniquidade, é a corrupção, é o pecado, a imoralidade. Isso cresce de uma forma extraordinária, falsos profetas, falsas religiões, mas o teu reino, o teu domínio nesse mundo, a tua ação salvadora, regeneradora, santificadora, até na igreja a gente percebe traços da corrupção e da queda. Onde está o teu reino? A resposta é que o reino de Deus, ele se move de maneira sutil, misteriosa, invisível e geralmente imperceptível, a não ser aos olhos da fé.
e que aqueles que não são de dentro, eles nunca compreenderão, os de fora nunca verão, eles nunca entenderão. Deus entrega, nós vemos essa dura lição aqui, Deus entrega pecadores ao seu próprio coração incrédulo e endurecido, e os endurece ainda mais através da palavra. Não foi isso que nós lemos em Romanos capítulo 1, na nossa série de mensagem em Romanos? Por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou. 3 vezes, Romanos 1, 24, 26 e 28, Paulo fala, porque eles rejeitaram a Deus, Deus os entregou aos próprios desejos do seu coração e à corrupção da sua mente, a uma disposição mental reprovável. Queridos, que privilégio para nós poder entender os mistérios do reino de Deus. Se você entende que esse reino já veio em Cristo, se você entende quem é Jesus e o que Ele fez na cruz, se você crê de coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, então você faz parte dos de dentro, você entende o reino de Deus, você faz parte dele. Que grande privilégio para nós é. Isso consola o nosso coração no meio das aflições. Mas que situação terrível para os que estão de fora. Eles não percebem, não entendem, não veem. E as palavras do Evangelho apenas os endurecem mais e mais no seu caminho de pecado. Não há mais conversão e não há mais perdão para eles. Se você ainda não compreendeu, se você ainda não se converteu, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não creu em Jesus Cristo, ouça o que ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você hoje de manhã está aqui ouvindo a palavra de Deus, você sabe a sua vida, você sabe o que é que você precisa deixar, você sabe aquilo que você precisa se arrepender, o que é que você precisa confessar a Deus. Não deixe passar a oportunidade, porque a palavra de Deus, por um lado, ela vai quebrantar e transformar o coração humilde, mas ela endurece o impenitente, o orgulhoso, o soberbo. A palavra de Deus endurece, como Jesus diz aqui: eu falo parábolas para que eles não se convertam, porque eles já me rejeitaram. Então que hoje pela manhã, especialmente os nossos filhos, os jovens que crescem na igreja, adolescentes, deveriam pensar a respeito disso. Nós não temos para sempre. Hoje é o dia da salvação. Nós vamos celebrar agora, irmãos, o mistério da morte e da ressurreição de Jesus, através da parábola que ele nos deixou em 2 elementos, o pão e o vinho, que são ilustrações, parábolas da sua morte. O incrédulo olha e pensa que é pão e vinho e que é um ritual religioso, mas para os de dentro, a gente sabe o que é comer o pão e tomar o cálice em nome do Senhor Jesus. Nós nos alimentamos espiritualmente do Senhor Jesus. Se você pode entender isso, então participe conosco nesta manhã. Se você já é um discípulo de Jesus, já publicou, já professou sua fé numa igreja evangélica, já se declara conhecedor dos mistérios do reino de Deus, então participe conosco dessa parábola encenada, que é a ceia do Senhor, onde nós comemos o pão, o corpo do Senhor, e bebemos o cálice, que é o sangue do nosso Salvador. Oremos. No coração do ministério de Jesus, particularmente nos evangelhos, encontramos uma série de parábolas. Histórias simples, mas carregadas de significados profundos. Em Mateus 13:10, os discípulos perplexos perguntam a Jesus por que ele fala em parábolas. Ele responde: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Aqui, Jesus nos ensina que as parábolas revelam verdades profundas, não apenas aqueles que têm ouvidos para ouvir, mas também escondem esses mistérios daqueles que estão blindados em seus corações. Primeiro e mais importante, Jesus utiliza parábolas para acessar o coração do ouvinte. As parábolas falam de experiências cotidianas, um agricultor semeando um tesouro escondido, uma ovelha perdida. Esse uso de uma linguagem familiar torna as verdades do reino mais acessíveis, permitindo que todos, desde o mais humilde até o mais erudito, possam compreender e refletir sobre os princípios espirituais que ele estava ensinando. O que muitas vezes parece simples à primeira vista,
revela em suas profundezas a sabedoria de Deus. No entanto, é crucial que entendamos que as parábolas não são apenas contos agradáveis para entreter. Elas servem como veículos de revelação. Jesus procura preparar o coração das pessoas para receber verdades que não podem ser facilmente percebidas. Ele não as apresenta como doutrinas frias, mas sim como verdades vivas que instigam a reflexão e a transformação. Em parábolas como a do filho pródigo, Lucas 15:11, vemos um retrato do amor e da misericórdia de Deus que não podem ser compreendidos apenas com a razão, mas que requerem uma experiência pessoal e um entendimento espiritual. Ao ensinar por meio de parábolas, ele convida as pessoas a se envolverem na busca do significado oculto, levando-as a um nível mais profundo de comprometimento e reflexão pessoal. As parábolas são como semelhanças que nos provocam, desafiando-nos a olhar além da superfície e a confrontar as verdades que muitas vezes ignoramos. As parábolas têm um papel de dividi-las. Aqueles que estão abertos ao Espírito de Deus e desejosos de verdade se apegarão a essas lições e se arrependerão, enquanto os que têm corações endurecidos permanecerão em sua incredulidade, incapazes de ver a beleza do que lhes é apresentado. A parábola do semeador, Mateus 13:1-9, é um exemplo perfeito disso. Dependendo da condição do solo, ou seja, os tipos de corações que a recebem, a semente lançada pode frutificar ou não, revelando a importância da disposição de cada um para ouvir e aplicar as verdades que Jesus compartilha. Ainda mais, as parábolas nos ensinam sobre o caráter de Deus. Ao longo de seu ministério, Jesus usou essas histórias para nos mostrar o amor incondicional do Pai, a extensão de sua graça e a busca incessante por aqueles que estão perdidos. Cada parábola revela uma faceta do coração de Deus, e seu desejo ardente de que cada um de seus filhos venha a conhecê-lo pessoalmente. A parábola da ovelha perdida, Lucas 15:4, é um testemunho poderoso de como o pastor deixa as 99 para buscar a que se perdeu. Isso reflete a dedicação de Cristo em buscar e salvar o que estava perdido, oferecendo-nos esperança e transformação.